E aí, rapaziada, muito boa noite. Estou aqui para fazer mais um vídeo. Estou pegando o gosto de fazer vídeos aqui para vocês, mas agora o motivo é muito mais do que especial. O Tottenham é campeão da Liga Europa e eu tenho que dizer para vocês que eu estava emocionado quando o Tottenham foi campeão. Mas, Matheus, não é seu time, não é meu time, mas eu tinha feito o vídeo emocionado e o vídeo que eu fiz acabou sendo derrubado por questões de direitos autorais, não subiu aqui no YouTube. Enquanto eu estava fazendo o primeiro vídeo, estava rolando aqui algumas partes da comemoração da equipe do Tottenham, né? Eu deixei a televisão um pouco, quer dizer, o monitor um pouco afastado, só que mesmo assim o YouTube acabou pegando e acabou derrubando o vídeo, mas foi falha minha mesmo. E tem um outro ponto também que eu deixei a tela do celular muito mais baixa, então eu tava pegando minha boca um pouquinho do rosto, aí tem momentos que eu fico assim, aí pegou certinho, mas não tava legal. Mas eu tinha feito um vídeo cheio de emoção assim, aí ia ser o momento que o som pegou a taça para levantar, então eu tava visivelmente emocionado, mas não tô falando isso para me promover, longe disso. Tô, o intuito aqui é passar informação sobre o jogo. Bom, vamos lá tentar ser o mais sucinto possível, né? Eu achei que foi um jogo muito bom, onde o Tottenham conseguiu controlar muito bem o momento que ele ia atacar, o momento que ele ia se defender. Por mais que a equipe do Manchester United atacou muito nessa partida, criou boas oportunidades, com falhas também do goleiro Vicário, é bom se destacar. Ele falhou em alguns lances bem pontuais ali, mas a equipe do Tottenham conseguiu se segurar. O primeiro gol e único da partida saiu aos 16 minutos, gol de Brendan Johnson, depois de um cruzamento na área, ele desviou a bola, pegou no braço do Luke Shaw e acabou entrando no fundo do gol. E aí o gol estava ali sendo debatido na transmissão da Casa TV, se seria gol contra ou se seria mesmo do Brendan Johnson. E foi confirmado por Brendan Johnson, que chega a 18 gols na temporada, então é uma temporada incrível. Admito que eu não sei nem por onde começar, porque no outro vídeo eu já tinha falado tudo de forma espontânea ali, mas foi isso. Rapaziada, admito que a escalação do Rubem Amorim me chamou muita atenção. Ele jogou com Yoho e Maguire, Luke Shaw na lateral esquerda e Masraoui na direita. E ele jogou com Dorgo espetado e jogou com Diallo também espetado. Bruno Fernandes, e Casemiro, Bruno Fernandes, Mason Mount e, e Royal no ataque. Admito que essa escalação me pegou um pouco porque ele fugiu um pouco ali do que ele joga. O Diallo tá voltando de lesão, por mais que ele já tenha tido alguns bons jogos, né, depois da lesão, mas achei que colocou ele um pouco na fogueira, por mais que ele tenha subido muito seu nível depois da chegada do Rubem Amorim, então provavelmente já se tornou um jogador de suma importância para o treinador português, então é válida. Mas, não querendo fazer uma comparação aqui, mas o Tottenham lá em 2019, quando se classificou na semifinal diante do Ajax, o Lucas havia feito aquela coisa absurda de fazer 3 gols e tudo mais, que ele acabou classificando a equipe do Tottenham para a final. Hoje eu senti um pouquinho essa sensação, sabe? E mais uma vez, não estou comparando aqui o que aconteceu naquela ocasião e não estou comparando nem futebol. Por mais que o Mason Mount hoje tenha, na semifinal contra o Atlético de Bilbao, no jogo de volta, ele tenha tido uma boa participação, tenha feito 2 gols e tudo mais, beleza. Mas ele não teve uma temporada boa. Ele não era o jogador principal assim que você pode falar, hoje você vai ser titular. No meu ponto de vista, não era. Quem tinha que ser era o Garnacho, por mais que ele teve seus problemas indisciplinares ao longo da temporada, indiretas postadas nas redes sociais e tudo mais, mas ele jogou. E sempre que ele jogou, por mais que ele tivesse bons ou maus rendimentos nas partidas, é um cara que chama a responsabilidade, vai para cima, tenta ir naquele um contra um. É o cara que tenta fazer algo diferente. E depois que o Rubem Amorim fez as substituições, tirou o Royal para colocar o Zirkzee e tirou o Mason Mount para a entrada do Garnacho, a equipe do Manchester United até melhorou e criou mais oportunidades. Não que antes não estivesse criando. Estava, mas não passava pelos pés desses dois jogadores. O Zirkzee faz sentido ele ter entrado depois, porque ele se machucou e tudo mais, então ele acabou entrando mais no segundo tempo. Mas o Garnacho, eu sinceramente não vi sentido ele ter entrado apenas aos 70 minutos. Mas eu achei que o Bruno Fernandes teve uma boa atuação e deu até dó depois de ver que o Manchester United não conquistou o título, deu dó do Bruno Fernandes em si. O Casemiro também achei que teve uma boa participação,
mas a equipe do Tottenham conseguiu se comportar com uma classe assim que me chamou a atenção, sabe? Eles não mostraram aquele nervosismo de uma final. Eles chegaram e jogaram essa final com muita classe. Souberam atacar nos momentos corretos e souberam se defender muito bem quando muito pressionado. E eles foram muito pressionados no segundo tempo. No primeiro tempo, antes do Tottenham fazer o gol, eu achei que estava um jogo parelho, lá e cá. Depois que eles fizeram, o Manchester United acabou subindo um pouco mais o seu ritmo, mas o Tottenham conseguindo controlar ainda a posse de bola, não oferecendo tanta chance de perigo. Já no segundo tempo, o Manchester United precisando do tudo ou nada, teve que ir para cima, mas o Tottenham conseguiu se controlar muito bem. O Ange Postecoglou calmo, sereno lá no banco de reservas, em pé, só olhando. É o perfil dele também ser assim. Mas ele refletiu isso dentro de campo também para os seus jogadores, que como eu falei, não estavam demonstrando tanto nervosismo assim. Já a equipe do Manchester United, por outro lado, por mais que tenha sofrido o gol e precisava sair, você já conseguia ver alguns lances pontuais de falta de entendimento. E aí o exemplo no último lance mesmo de escanteio, a bola acabou sobrando, cruzado na área, aí tava o Casemiro e o Garnacho, os dois viraram a bike. O Casemiro acabou virando. Se ele faz o gol, porra, seria o gol de empate e tudo mais. Mas ele já começa a demonstrar um pouco mais o nervosismo, que é natural, porque era fim de partida e tudo mais. Isso não é uma crítica, mas demonstra mais o nervosismo pro lado do Manchester. Então, no meu ponto de vista, o Tottenham demonstrou muito mais vontade nessa final e soube controlar muito mais. Já o Manchester acho que chegou com um certo nervosismo muito além do que o normal, sabe? Então isso acabou se demonstrando em momentos muito pontuais. Óbvio, eu fico muito preocupado com a opinião dos outros, então eu vou dizer que se o Manchester tivesse ganho, talvez o discurso seria outro. Seria sim, sem sombra de dúvidas. Mas a gente consegue observar aí, eu deixo até para você tirar sua própria conclusão. Se você for ver as redes sociais, quando a equipe do Tottenham conseguiu a classificação diante do Bodo Glimt, se você for ver, eles postam lá a festa dos torcedores no vestiário, o discurso do Ange Postecoglou falando com seus jogadores e tudo mais, mostrando a união. Hoje saiu a informação também de que os jogadores semana passada haviam feito um churrasco para unir o elenco ali, para falar para eles, ó, o que está acontecendo, vamos se unir, vamos mostrar a força do grupo mesmo. Então isso já mostra uma diferença. Já o Manchester United, com tantos e tantos problemas, conseguiu chegar de forma invicta a essa final da Liga Europa e perdeu por 1 a 0 para a equipe do Tottenham. Nessa temporada foram 4 confrontos entre Tottenham e a equipe do Manchester United. Melhor, entre Spurs e Manchester United, porque o Tottenham agora quer ser chamado de Spurs. Então vamos obedecer essa ordem da equipe dos Spurs. E foram 4 vitórias da equipe dos Spurs nesse confronto. 2 pela Premier League, a outra não me recordo se foi pela Carabao, se foi pela FA Cup. Tenho quase certeza que foi pela FA Cup. Não tenho quase certeza. Mas foi uma dessas competições e agora na final, onde o Tottenham consegue a grande vitória. Destaques também pelo lado do Tottenham. A linha de 4 marcadores foi muito bem. Foi o Pedro Porro, Van de Ven, que salvou uma bola em cima da linha, assim, ó. Cara, que é comemoração de gol, digna. O Royal cabeceou, a bola ia entrar, ele vai lá e me aparece do nada e dá um chutão pro alto, assim, se jogando. Então o Van de Ven merece o destaque. O Romero também teve uma partida impecável. E isso mostra também que o Ange Postecoglou, com a sua zaga titular, consegue fazer com que esse time possa jogar bola. E a lateral esquerda com o Dodi. E aí a sua linha de meio campistas também foi bem, mas eu achei que o Richarlison se doou muito, muito, muito. Tanto é que ele foi substituído porque ele estava visivelmente cansado. Mas o Tottenham obedeceu muito bem o que o Ange Postecoglou ofereceu de estratégia para os seus atletas. Eles abraçaram essa estratégia. O Solanke fez muito bem o pivô em muitos momentos ali onde era para segurar a bola. Quando vinha assim para tentar chamar a equipe do Tottenham para sair um pouco para o ataque, ele conseguiu fazer muito bem esse papel e a equipe se comprometeu muito na questão tática, na obediência tática, nessa questão de marcação. E quando eles tinham os momentos de contra-ataque, conseguiam sair. No segundo tempo teve uma chance lá em especial, que foi que o Dodge acabou saindo ali da marcação, conseguiu puxar o contra-ataque, ele deu o passe pro Solanke, que dominou, mas a bola escapou. Se ele domina e sai na cara do gol, não sei se seria o gol, mas seria uma chance muito perigosa para a equipe dos Spurs. Bom, rapaziada, como eu falei, eu estava muito emocionado no primeiro vídeo que eu fiz, mas acabou não dando certo, não rolou.
mas espero que eu tenha conseguido passar um pouco do que aconteceu nessa partida. O segundo tempo foi uma partida de muita emoção, onde a equipe do Manchester United no segundo tempo criou diversas e boas oportunidades, mas a equipe do Tottenham conseguiu se segurar no 1-0 e consegue, depois de 40 anos, vencer um título. E é uma temporada muito especial, não só para o Tottenham, mas é uma temporada para as equipes assim como Newcastle, Crystal Palace e até mesmo Tottenham, que não conquistava títulos há muito tempo. No caso do Palace, nunca conquistou um título nacional e venceu no último fim de semana a FA Cup diante do Manchester United. O Newcastle venceu a Carabao Cup diante do Liverpool depois de 70 anos e hoje o Tottenham, depois de 40 anos, consegue vencer um título internacional e levar alegria para os seus torcedores. No vídeo anterior eu havia falado que tem equipes que chegam nessas fases finais com frequência e quando ganha, conquista o título, é sempre muito especial também para esses atletas. Mas para uma equipe que sempre apanha nos comentários, em críticas, seja dos torcedores, de pessoas que trabalham com futebol, deve ser muito duro para os atletas, né? E para os seus torcedores também não verem sua equipe ser campeã e para quem gosta da resenha, ser sempre zoado e não poder tirar um sarro do seu colega. Hoje a equipe do Tottenham vai ter esse poder de poder brincar, poder tirar uma gargalhada, sorrir mesmo de fato, porque o clube do coração deles consegue um título depois de 40 anos e o Tottenham consegue se colocar no cenário internacional de uma equipe campeã e agora, consequentemente, volta também para a edição da Champions League. Então, deve estar sendo muito especial para os torcedores que provavelmente vão marcar história, que é uma equipe que consegue um título de suma importância depois de muito tempo. E a Liga Europa, né? Ela é um pouco subestimada essa competição ali, porque começa com equipes até desconhecidas, mas quando vai afunilando a competição, aí começa a dar real importância e o Tottenham sempre demonstrou essa importância de conquistar um título. E, para finalizar, o Ange Postecoglou falou que no seu segundo ano de contrato, por todas as equipes por onde ele passou, ele conseguiu conquistar um título. E ele conseguiu, ele deu a palavra dele e conseguiu levar o título para a equipe do Tottenham. Agora ficam as dúvidas. Será que o Ange Postecoglou permanece na equipe do Tottenham? Será que o Richarlison também vai seguir na equipe do Tottenham? Como vai ser a próxima temporada do Tottenham? Será que eles vão brigar mesmo por títulos? Como que vai ser essa nova fase de um Tottenham que agora conquista um título e leva a torcida para os torcedores e tira o peso das costas da comissão técnica, do dono da equipe do Tottenham também? Falei que era para ser chamado de Spurs, mas já falei Tottenham 20 vezes só nessa última frase, enfim. E por outro lado, o Manchester United, que vai no mercado, que vai ter apenas a Premier League e as Copas Nacionais, não vai ter campeonatos internacionais para disputar. Então, como vai ser? Como vai ser esse trabalho do Rubem Amorim? Será que o Manchester United vai conseguir vender o Antony, o Marcus Rashford, outros jogadores para fazer caixa, para ir no mercado e trazer jogadores que o Rubem Amorim deseja, para fazer com que essa equipe possa jogar da maneira que ele pensa o futebol? Será que a diretoria do Jim Ratcliffe vai dar tempo para o Rubem Amorim fazer seu trabalho e para que eles possam focar apenas na Premier League? Enfim, muitas dúvidas já para a próxima temporada, mas isso vai ficar somente lá para o mês de agosto, porque agora é momento de celebração e reconstrução. Então é isso. Bom, eu fiquei muito feliz. No outro vídeo fiquei aqui olhando os jogadores pegando a medalha, e aí fiquei aqui calado, moscando, o olho cheio de lágrimas, porque é da hora, mano. Quem gosta de futebol, gosta de acompanhar essas histórias de equipes que não conquistam título há muito tempo, consegue ganhar, e aí você vê histórias de jogadores como o Son, que ficou há muito tempo na equipe do Tottenham, são quase 10 anos, ou 10 anos, e aí o cara sempre lá, jogando na equipe, e não consegue ganhar um título, consegue finalmente vencer e consegue gritar campeão. Então o futebol é muito foda, eu particularmente sonho em trabalhar muito com isso, então eu tento através desses conteúdos aqui me realizar, é através da minha profissão que eu sou formado, mas não atuo, né, de forma direta, mas aqui de certa forma eu consigo me realizar. Para finalizar, Harry Kane campeão, Tottenham campeão, o Kane assistiu também a final, então foi muito da hora. Fechou? Tamo junto, espero que você tenha gostado do vídeo e é nóis.